Convido os irmãos, então, a abrir suas Bíblias em 1ª carta de João, 1 de João, capítulo 5. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? É o Filho de Deus? Vou repetir. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Amém. Deus amado, estamos aqui diante da Tua palavra. Palavra que nos ensina, palavra que nos disciplina, palavra que nos leva a obter a nossa vitória, Pai. Eu quero agora aqui repreender, Pai, todo espírito contrário àquilo que nós vamos ensinar. Todo espírito contrário que tenta retirar a palavra do coração, retirar a semente lançada no coração. Que possamos ser aqui, Senhor, terreno fértil para a Tua palavra, que é a semente do Senhor. Que possamos ser aqui, Senhor, o trigo, Senhor, que produz para alimentar a vida, Senhor. Mas que o trigo seja o alimento da nossa vida. Que sejamos terrenos férteis para a Tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis se assentar? Então nós vivemos num tempo de grande diversidade de religiões, de crenças. Mesmo assim, nós sabemos que se trata de um mundo perdido, um mundo caído. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia, ela nos aponta somente um caminho. A Bíblia aponta somente um alvo para que nós possamos ser salvos. A Bíblia aponta somente um Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia, do começo ao fim, ela aponta para Jesus Cristo, amém? Se você for ver lá no começo da Bíblia, quando diz que a serpente mordeu o calcanhar, ali estava fazendo alusão de Jesus. Quando levantaram aquela cruz, lá um povo levantou aquela cruz, estava fazendo alusão de Jesus. E se tu for ver todo o Antigo Testamento, ele traz alusão de Jesus, do começo ao fim. Porque Jesus estava junto na criação e Jesus estava presente em tudo que Deus fez. Porque Jesus é Deus, ele faz parte da Trindade, da triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Para alguns pode parecer ser exclusivista, quando a gente diz que nós cremos num Deus único e verdadeiro. Porque são muitas as pessoas que creem em vários deuses, creem em estátuas, em imagens, creem numa vaca, num poste ídolo. Cada crença tem um tipo de foco para adorar. Mas o crente, ele é crente em Jesus Cristo. O crente tem o seu foco em Jesus Cristo. E nós cremos num único Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Então Jesus, ele é o caminho que conduz à vitória. É o que diz a palavra. João 14,16. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo aqui que Ele é o caminho. O caminho, o que esse texto nos mostra? Ele não diz que Ele é um caminho, Ele diz que Ele é o caminho. Nós temos um artigo definido, o caminho. Artigo definido, a verdade. Artigo definido, a vida. Se você quer ter um encontro com o Pai, vá até Jesus. Se você quer ter vida, vá até Jesus. Se você quer ter salvação, vá até Jesus. E esse texto também mostra aqui que ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que significa isso? E significa mais. Eu sou o caminho, mais a verdade, mais a vida. É só em Jesus que você tem o caminho que leva até o Pai. É só em Jesus que você tem a vida. É só em Jesus que você tem a salvação. E ele diz aqui: ninguém vem ao Pai. Por que ele diz isso? Porque Jesus é Deus. Se ele não fosse Deus, ele diria: ninguém vai ao Pai. Mas ele diz: ninguém vem ao Pai porque eu estou no Pai. Amém, meus irmãos? Amém.
Apesar de haver uma tendência natural do ser humano em crer, em buscar algo sobrenatural, transcendente, todas as pessoas estão buscando coisas fora dessa realidade nossa. Isso é natural, mas nem sempre nós conseguimos acertar o alvo, buscando essas coisas transcendentais, sobrenaturais. Nem sempre a gente acerta o alvo. O nosso alvo é Cristo. Esse é o alvo. Quem buscar este alvo vai acertar. E a sua fé genuína, ela deve estar na pessoa de Jesus Cristo. O foco da pregação, o foco de uma igreja estar aberta, uma igreja cristã, é o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Amém. Eu estava fazendo esse texto e eu pensei em Salmos 20, que ele diz: muitos creem em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus Salvador. Amém. Olha aí, ó, Salmos 27. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Muitos acreditam em imagens que tem que ser carregada no colo, que precisam da nossa ajuda, mas o nosso Deus, quando precisamos dele, ele nos carrega no colo. As pegadas que nós vemos na areia é do Senhor nos carregando no colo. Amém? Amém. Então, o nosso Deus é amigo fiel. Ele é o Salvador eterno das nossas almas e vale a pena crer em Jesus Cristo. Aleluia. Vale a pena buscar Jesus Cristo. Baseado nisso que eu falei, eu tenho o tema da nossa mensagem. E o tema da nossa mensagem é através de uma pergunta. A pergunta é: como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Repita comigo: como vencer? Como vencer As dificuldades do mundo? as dificuldades do mundo Pela fé. pela fé. Conforme o texto que nós lemos aqui no início, podemos aprender algumas coisas com ele. Como diz o meu pastor pela manhã, cada vez que tu lê o texto, tu tira um ensinamento. Hoje eu tirei esse ensinamento. Pode ser que outrora venha outra pessoa aqui e fale outro ensinamento do mesmo texto. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que o que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos repetir? O que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Amém. Aonde que diz isso? No versículo 4 que lemos. Quem é nascido de Deus vence o mundo. E quem é o nascido de Deus? É aquele que é nascido da água e do Espírito. Olha o que o texto diz. João capítulo 3, versículos 5 ao 7. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Amém? Amém. Se você for ver no versículo anterior, no versículo 2, ele está falando com Nicodemos. Eles estavam querendo saber como fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus disse que há necessidade de um novo nascimento. E Nicodemos disse para Jesus: como posso eu, já velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus responde com esse texto, que a pessoa tem que nascer da água e do Espírito. Nós temos que ser batizados da água e temos que ser batizados no Espírito. Nós temos que pertencer a Deus no batismo do Espírito, no batismo das águas. Quando nós somos batizados dessa forma, nós recebemos o selo do Senhor. Amém. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o inimigo nos vê, ele vê o selo do Senhor. E você sabe que ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus? Amém. Quer uma prova disso? Ele pode tocar em Jó sem a permissão de Deus? Não. O inimigo não pode tocar. Nem depois de morto ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Quem é crente, Deus cuida a todo instante.
Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Então, quando o inimigo tentar chegar até você, os anjos do Senhor vão nos proteger. Amém. Outro texto de 1 João 3, do 1 ao 2, diz: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se tem manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus. Como Deus é, nós vamos ver Ele. Ninguém jamais viu a Deus. Nenhum ser humano viu como Deus é. E a palavra de Deus diz que nós veremos como Ele é. Nós seremos semelhantes a eles. O texto diz que, o começo aqui, vede com grande amor Deus tem concedido de sermos feitos filhos de Deus. Mas irmãos, se eu não era filho antes, eu era o quê? Eu era criatura. Deus criou todas as coisas e criou o ser humano. Mas no momento que nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a ser irmãos de Cristo, co-herdeiros da promessa do Senhor. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela promete e ela cumpre. As promessas de Deus não caem por terra. Todas são cumpridas no devido tempo. Tem promessas que levam 5, 10, 20, 40, 400 anos para ser cumprido. 400 anos para o povo sair do Egito. 40 anos peregrinando no deserto. 13 anos José, desde que foi vendido até se tornar o segundo no Egito. Tudo tem um tempo. E o tempo é o tempo da preparação. Deus preparou Moisés no deserto. Ele se tornou o homem mais manso. Deus preparou José para se tornar o segundo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é acreditar e usar os dons e talentos que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? Amém. Então, primeiro ponto é: quem é nascido de Deus vence o mundo. Eu quero aqui falar sobre 3 pontos relacionados a isso. Quem é nascido de Deus vence os inimigos da fé, como o medo, a incredulidade e a dúvida. Vou falar da dúvida. Quem duvida é inconstante. Ora crê, ora não crê mais. Você tem um Deus que te cuida e você diz que acredita, que é fiel, que esse Deus é maravilhoso, e você entrega tudo nas mãos de Deus. Mas no momento que a dificuldade vem, o que você faz? Ô Deus, me devolve aqui o problema que eu vou resolver. Você não deixa na mão de Deus. Quando nós temos um problema, a gente passa a orar mais. Isso é verdade. Mas o problema a gente traz de volta para nós. A gente não deixa que Deus resolva. E isso se chama dúvida. Porque se nós acreditássemos que Deus realmente pode resolver, a gente deixaria o problema na mão de Deus. No momento certo, se for necessário, Ele vai ressuscitar o morto. Daniel confiou plenamente em Deus, ele ficou na cova e Deus livrou ele. Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram plenamente em Deus, entraram na fornalha ardente, estava o 4º homem da fornalha lá. Então não podemos ter dúvida. A dúvida não é benéfica, não vem de Deus. Duvidar é pecado. Não quer dizer que nós não devemos ter, mas nós temos que repreender, nós temos que orar, nós temos que buscar que a nossa fé aumente. E essa fé, ela tem um alvo. Então, diversas vezes, Jesus, ele repreendeu os apóstolos pela dúvida. Ele repreendeu Pedro quando andava sobre as águas. Não repreendeu? Lá em Mateus capítulo 14, versículo 31. Eles achavam que vinha um fantasma e Pedro diz: Mestre, se és tu, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro vai até Jesus. Isso se chama fé. E caminha sobre as águas literalmente.
Só que do caminho até chegar a Jesus, pairou a dúvida no coração de Pedro. Pedro observou a força dos ventos, a altura das ondas do mar e começou a olhar para isso e tirou o foco do seu alvo, que era Cristo. E o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Aí Jesus estende prontamente a mão e diz para Pedro, quando ele traz Pedro de volta: por que duvidaste, homem de pequena fé? Dúvida. Deus foi ensinando. Teve um tempo, esses 3 anos foi de ensinamento para os seus discípulos. Depois, quando Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Consolador. E os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Mas eles já tinham aprendido com o mestre o que tinha que ser feito. Jesus já tinha ensinado, o professor já tinha passado ali. Como o pastor fala, cada um da Trindade tem uma função. Deus, o Criador. Jesus foi o que trouxe a obra para nós, né? E o Espírito Santo é quem convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Eles 3 formam um único Deus, mas cada um com a sua atribuição. Outra coisa que nós temos que repreender da nossa vida, porque a dúvida, ela pode ser humana, mas ela pode ser diabólica. Mas a fé, quando ela é alicerçada na palavra de Deus, ela é sobrenatural. Não existe fé natural, toda fé ela é sobrenatural. Depois eu vou falar para você o significado de fé, aí vocês vão ver que a fé é sobrenatural. Outra coisa então, quem é nascido de Deus, vence outro inimigo da fé, que é a incredulidade. Isso existe bastante em nossos corações. Eu sempre digo, até vinha no carro falando, amigo das pessoas não é aquele que dá um tapinha nas costas, amigo das pessoas é aquele que fala a verdade. Mas é difícil o irmão querer ouvir a verdade. É difícil. Por isso que tem uma palavra que diz assim, se o conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Porque ninguém aceita conselhos. O amigo verdadeiro, ele aconselha para ajudar. O amigo que não é verdadeiro, ele te aconselha com ciúme. E na verdade ele não quer te ajudar. Mas nós podemos ver quem são nossos amigos verdadeiros. Com o passar do tempo, nós podemos enxergar quem é aquele que está disposto a nos ajudar. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a desconfiança momentânea, ou a pessoa que rejeita o que Deus diz em sua palavra, o que Deus faz, é pecado. Olha o que a palavra de Deus diz. João capítulo 16, versículo 8 e 9. Eu falei que nós ia viajar um pouquinho na palavra, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Veja bem, convencerá o mundo do pecado, mais da justiça, mais do juízo. É que nem eu falei antes ali, o E está somando as coisas, tudo o Senhor que convence. Mas no final ele diz, do pecado porque não creram em mim. Está falando de incredulidade. A descrença, ela está quase sempre associada à malícia, à esperteza, ou talvez à indiferença. Não podemos ser indiferentes quando nós vemos uma coisa errada. Então, a gente tem que olhar para todas as coisas com amor no coração. A boca fala que o coração está cheio, nosso coração tem que ter coisas boas para falar, boas para trazer para fora. Eu escutei de alguém essa semana que, uma pregação que eu vi, que quando uma pessoa te xinga, quando uma pessoa fala uma coisa que não deve, ou quando a pessoa se irrita, muitas vezes foi sem querer, foi de brincadeira, não existe isso. A palavra de Deus diz que do coração procedem as fontes da vida. Se a pessoa falou aquilo, é porque estava no coração dela. Moisés era uma pessoa muito brava, ele matou um egípcio. Mas Deus trabalhou o coração dele e a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso que já existiu. Porque Deus trabalhou o interior de Moisés.
E os caras queriam matar Moisés, os caras queriam afrontar Moisés, e Moisés mansamente falava, porque ele tinha coisas boas no coração. Deus mudou o coração de Moisés, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Amém? Então, quando sentimos medo, tristeza, ansiedade, pavor, precisamos rapidamente nos agarrar em Deus pela fé. Só Ele pode tirar isso do nosso coração. Existem medicamentos que ajudam, mas é provisório. Passou o efeito do medicamento, você está do mesmo jeito. E se a causa for espiritual, não tem remédio que resolva, só Jesus. Não tem remédio que resolva. Se a causa for espiritual, é só Deus. Através da oração, através do jejum, só dessa forma podemos repreender o mal. Se a causa for orgânica, o remédio vai te ajudar. A gente nunca prega para não tomar o medicamento, mas não podemos ter o medicamento como a fonte salvadora de todas as coisas. Amém? Amém. Ao pai que estava desesperado pela filha, o que Jesus disse? Não temas, crê somente. Veja bem, Marcos 5,36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Uma coisa tão simples, não temas, crê somente. Mas acho que por ser tão simples a gente não faz, né? A gente quer umas coisas um pouquinho mais difíceis, né? Quem sabe eu vou ajoelhado daqui até Passo Fundo e Deus vai me abençoar. Quem sabe eu carrego a santinha no colo até tal lugar e Deus vai me abençoar. O ser humano ele quer sempre uma coisa mais difícil para fazer, porque as coisas fáceis não é pela graça que sois salvos, é de graça. Não temas, crer somente, são coisas fáceis e que nós não conseguimos fazer. E nós temos que aprender com a palavra de Deus, porque nós vamos ver depois que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O medo ele paralisa e nos deixa infrutíferos. O medo faz com que nós venhamos a nos afastar de Deus. É outro inimigo da fé. O medo afasta as pessoas de Deus. Porque Deus diz, não temas, somente crê. Se eu estou tendo medo, eu não estou crendo. E eu preciso buscar isso em Deus, porque o medo é algo natural de nós. E diz o ser humano que o medo faz bem. Porque senão as pessoas se atirariam no mar, achando que saberiam nadar, fariam coisas. Mas tem que ter um medo assim, no sentido de tu saber até onde que tu pode ir. Você não pode ter medo de que Deus não vá fazer as coisas na tua vida se você tem fé. Se você tem fé, Deus vai agir e o medo vai cair por terra. O medo vai embora. Os apóstolos tiveram medo, mas não retrocederam no que eles tinham que fazer. Paulo foi colocado por uma janela para escapar, queriam matar ele, provavelmente tinha medo, mas ele saiu, conseguiu escapar e continuou pregando o evangelho. O medo natural, isso existe, mas ele não pode tomar conta das nossas vidas. Então o que eu digo para você, meu irmão, minha irmã? Confie no Senhor, confie que Ele vai mudar essa situação, confie que Ele vai mudar essa circunstância, confie que Ele é o Deus que está em todo tempo, em todo lugar, sabe todas as coisas. O universo não comporta Deus, a glória de Deus. Olha o tamanho do universo, né? 13 bilhões de anos-luz não comportam o tamanho de Deus. E aí tu acha que Deus não vai resolver esse teu pequeno problema? Isso é falta de fé. E o tema da mensagem é fé. Então tudo é possível ao que crê. Diz a palavra de Deus em Lucas 1,37: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Jesus não ressuscitou Lázaro? Nada é impossível. Ele disse: se tiver fé e disser para esse monte, sai deste lado e vai para acolá, assim acontecerá. Mas por que ninguém faz isso? Porque o verdadeiro crente, ele age de acordo com a palavra de Deus, ele não precisa provar a Deus. Para tudo, a Bíblia tem a resposta para nossas vidas, ela é nosso manual. E
Em Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o de todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Amém? Provérbios está dizendo que nós temos que confiar em Deus e não no nosso próprio entendimento. E isso que é muito difícil nos nossos dias, porque a gente confia no que é palpável. E quando a gente confia no que é palpável, isso não se chama fé. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Isso não se chama fé. Porque tudo que é palpável é temporal. Tudo que não é palpável é atemporal. Amém, meus irmãos? Amém. Então a primeira coisa que nós estudamos aqui é que o que é nascido de Deus vence o mundo. Está no versículo 4 do texto que nós lemos. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que a nossa fé vence o mundo. Vamos repetir? A nossa fé vence o mundo. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Glória a Deus. Mas, irmão, eu tenho fé. Aí tu vai falar com a pessoa, tu vai ver que a fé dela não é em Jesus. O nosso alvo é Cristo. Nossa fé tem que estar em Cristo. E o texto diz ali, que nós lemos, sobre a fé em Cristo. Mas, irmão Rodrigo, o que é fé? Falou tanto em fé, mas não explicou o que é fé. Hebreus 11, versículo 1, explica. É eu ter a certeza do que eu pedi para Deus vai acontecer na minha vida. É ter a convicção daquilo que eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Isso eu estou falando nas minhas palavras. Na palavra diz assim, que a fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé ela é sobrenatural. O fulano tem câncer. Tem. Por que você pediu oração? Porque você tem fé que Deus pode curar ele. É uma coisa que eu não estou vendo, mas eu sei que Deus pode fazer e eu acredito que no tempo dele Ele vai fazer. Isso se chama fé. Mas Deus ainda não curou. Continue orando. A fé move o coração de Deus. A fé move a mão de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Procure fé. Procure aumentar a tua fé. Não existe quem não tenha fé, mas nós temos que aumentar a fé através da palavra de Deus, através da busca da leitura, de oração, de jejum, de escutar mensagem de autores bíblicos realmente, lendo a palavra de Deus, buscando em Deus que a tua fé aumente. Ninguém aprende sem buscar. Ninguém aprende a ser pedreiro sem olhar alguém fazendo. Ninguém aprende a ser médico sem estudar medicina. Ninguém aprende a ser cristão sem estudar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então a fé verdadeira, ela tem como base o próprio Deus, as suas escrituras, a palavra de Deus. E nós nos apoiamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Amém? Então, diferentemente de que muitas pessoas pensam, que a nossa fé ela é fraca, que ela não tem apoio nenhum, não tem base nenhuma, nossa fé tem base bíblica. A compreensão humana não entende isso. Por isso que muitas pessoas dizem que aquele cara é louco, diz que não pertence a esse mundo. Sim, nós não pertencemos a esse mundo. O crente tem uma pátria celestial. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. O peixe vive na água salgada, mas não se contamina com o sal da água. Caso contrário, você não salgaria ele na hora de assar, né? Então Deus nos deixou provas suficientes escritas através da vida de Jesus para nos mostrar o que Ele quer para nós. Está na palavra de Deus. Desde o princípio Ele tem nos revelado Jesus para a nossa vida e que Jesus é o nosso Salvador. Ele tem um plano traçado desde o princípio para a salvação das nossas almas.
E isso nós temos que crer pela fé. Use a fé para vencer. Imagine um soldado. Eu preguei para você sobre a armadura de Deus, né? Um soldado com a armadura de Deus, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o escudo da fé. Efésios 6,16, o escudo da fé. Para que serve o escudo? O escudo serve para a proteção. Tem gente que contra-ataca com o escudo, mas segundo a Bíblia, o escudo da fé, ele serve para apagar os dardos inflamados do maligno, ou seja, para te proteger contra o ataque do mal. Use o escudo da fé na tua vida. Se proteja do inimigo através do teu escudo, que se chama fé em Jesus. Em Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar levada pelo vento, lançada de um lado para o outro. Aquele que duvida, ora crê, ora não crê. Assim como a onda do mar vai, ora crê, ora não crê. E quando eu prego aqui, meus irmãos, o pregador prega para si primeiro. Muitas vezes a gente tem que se arrepender, pedir perdão, mudar. Eu prego para mim mesmo. E quando eu recebo o conselho, pode ter certeza que eu escuto o conselho. Eu sempre digo isso. Eu fico triste quando eu dou conselho que as pessoas não prestam atenção. Mas quando me dão conselho, por mais que eu fique envergonhado na hora, mas eu presto atenção no conselho. Quem é nascido de Deus, ele aceita o conselho verdadeiro, aquilo que edifica a vida. Então Romanos 10:17 diz assim: a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé? Ouça a palavra de Deus. Venha aos cultos, pregue para alguém, escute uma mensagem, crie uma live, faça alguma coisa direcionada na palavra de Deus. A fé vem através da palavra de Deus. Por isso que a gente não indica pregadores e pessoas que não falam a verdade do Evangelho. Porque daqui a pouco você está aprendendo algo que não vem de Deus para a tua vida. E a tua fé está saindo do alvo. Nunca mais se esqueça, o alvo é Cristo. Se a pessoa está trazendo algo que não fala de Cristo, seja anátema, amaldiçoado. Porque a nossa fé está em Cristo. E se isso não vai de acordo com a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Lá em João, no comecinho diz: e o verbo se fez carne. O que é o verbo? A palavra. O verbo se fez carne. Jesus se fez carne. Palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra, que é a manifestação de Jesus Cristo em nossas vidas. É a palavra de Deus viva e eficaz. Aí eu faço outra pergunta: qual é o elemento fundamental para vencer o mundo? Segundo o texto que nós lemos, no versículo 5 diz a resposta. E é o terceiro tópico do nosso estudo: crer que Jesus é o Filho de Deus. Vamos repetir? Crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. Amém. Aleluia. Amém. O que é a fé? Já falei. O que significa crer em Jesus Cristo? Olha que interessante. Precisamos entender que crer é mais que saber. Eu sei que eu tenho que crer, mas eu estou crendo. Crer vai além de saber, vai além de ter simpatia, vai além de aceitar algo na tua vida. Precisamos entender que crer é mais que saber. Todos nós sabemos que temos que crer, né? Aí eu ensinei o caminho, através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos que dedicar tempo através do devocional para estudar a palavra de Deus. Ter fé em Cristo implica em confiar, em se entregar, em se comprometer com Cristo e muitas outras coisas, né? Aceitar, descansar. E aqui eu quero fazer uma pequena colocação de uma pessoa que foi fazer uma feijoada. Para fazer a feijoada você precisa do ovo e do toicinho. Quem é que dá o ovo? Quem é que dá o toicinho?
Quem que vocês acham que se comprometeu? Quem que vocês acham que se envolveu aqui? A galinha, ela deu o ovo. Então ela se envolveu. O porco deu a vida. Ele se comprometeu. Quem é que deu a vida por nós? Ele se comprometeu com a obra de Deus. Ele se comprometeu com a nossa salvação. E nós temos que nos comprometer com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu estar aqui pregando para vocês é um compromisso. E nós temos que levar a sério o que Deus nos ensina. Quando eu falei que Deus me deu essa mensagem, eu não sei o que Deus queria falar. Mas eu disse, Senhor, é contigo. Alguma coisa Deus quer falar no coração de cada um de nós aqui. Você é salvo? Quantas pessoas aí fora que querem ser salvas e não conhecem a palavra de Deus? Vamos evangelizar? Vamos buscar essas almas? Vamos criar estratégias? As pessoas do nada não vão para a igreja. Algo tem que despertar as pessoas para virem até Deus. A palavra de Deus diz que ou pelo amor ou pela dor. Eu não conheço ninguém que vem pelo amor para Cristo. Todos vêm pela dor, né? 90% no mínimo vem pela dor. Por um problema, por um filho doente, por uma doença, alguma coisa assim. Pelo amor, dificilmente se vem para Jesus. Porque pelo amor a gente tem outras coisas que estão ocupando o lugar de Cristo. Então nós temos que pegar essa pessoa que está com dor e apresentar aquele que pode tirar a dor dela, amém? Então, a fé verdadeira ela não precisa de auxiliar, né? Que eu falei, não precisa ter uma santinha para ser carregada, não precisa ter uma vassoura ungida, não precisa. A fé ela é algo que tu não pode pegar. Só que as pessoas estão começando a comercializar a fé, não podemos comercializar a fé. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Quem que é o autor e consumador dessa fé? Jesus. Atos 4:12 diz, e não há salvação em nenhum outro por debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus só há condenação. Só em Jesus a vida. Só em Jesus a salvação. Podemos crer num futuro melhor? Sim. Podemos crer em curas? Sim. Podemos crer em milagres? Sim. Mas isso não é o principal. Isso é secundário. A tua cura não vai trazer a tua salvação. Mas o crer em Jesus, pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Nosso alvo principal da fé é quem? Jesus. E essa fé em Cristo, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? A nossa salvação. O nosso alvo é Cristo. Mas o final disso tudo é a nossa salvação. Por mais que a gente procure fazer todas as coisas, todos nós queremos ser salvos. Todos nós queremos estar na presença de Deus, desfrutando das benécias, do galardão que Deus tem para cada um de nós. João 3,16 fala disso, quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que venhamos a perecer, mas a vida eterna só tem aquele que crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus. E essa vida abundante em Deus já começa aqui, ela vai para toda a eternidade.
Mas irmão, eu tenho dificuldade, mas eu tenho Cristo no coração. Mas irmão, eu passo fome muitas vezes, mas Jesus te dá o sustento na hora certa. Mas irmão, eu tive um problema lá, mas na hora certa Ele vai te mostrar a solução, porque você serve a um Deus vivo. E muitos são os momentos que Ele vai provar a tua fé, até onde você pode ir. E Ele prova a tua fé. É nessa hora que Ele vai ver até onde que vai a tua fé. Você passou 10 anos e não tinha fé. Na primeira prova você cai. Que fé é essa? Deus testa, Deus prova a nossa fé. Como o ouro é provado ao fogo. Temos a confiança pela fé em Jesus, que ela nos acompanhará por toda a eternidade. Amém? Enquanto o louvor passa à frente, eu quero concluir dizendo: viva pela fé. Deus nos convida a crer nele todos os dias da nossa vida. Mas se a sua fé for pequena, peça, como os apóstolos pediram para Jesus. O que os apóstolos pediram? Senhor, aumenta a nossa fé. Peça para Jesus aumentar a sua fé, como diz em Lucas 18:8. Crer é uma questão de escolha. Nós temos que fazer escolhas em nossas vidas, que muitas vezes elas vão nos comprometer. Muitas vezes as nossas escolhas podem custar a nossa vida. Muitas vezes as nossas escolhas podem custar algo precioso para nós. Até onde nós estamos dispostos a ir para manter a integridade na crença em Jesus Cristo, para manter a verdade da palavra viva em nosso coração. Permaneça firme, porque a fé, ela exige uma decisão. A sua fé, ela vai ser provada, e espero que ela venha a ser aprovada. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não desanime, não tenha medo, não duvide, apenas creia. Apenas creia, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Amém. Jesus está em nós. Satanás está no mundo. Aleluias. Amém. Temos muitos exemplos de fé na Bíblia. Muitos exemplos de fé. Que fala dos heróis da fé. Tantos heróis da fé que a Bíblia fala. Em Samuel, quando Davi creu que Deus podia dar um livramento contra o filisteu, contra o gigante de Golias, foi fé. Menininho contra um cara de 3,5 metros. Isso é fé. O centurião lá de Mateus, que Jesus disse para ele: não temas, somente crê. Ele creu na palavra de Deus e o seu servo foi curado. Então tem tantos exemplos de fé na Bíblia. E a fé, ela é essencial, porque a fé move o coração de Deus. E aí eu finalizo com o texto de Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam, aqueles que o buscam. Ou seja, Deus galardoa aqueles que o buscam, Deus recompensa aqueles que o buscam. Se você está buscando a Deus, você vai ter tua recompensa. Tem recompensa que tu vai receber aqui ainda, mas a maior recompensa é no céu. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé nos nossos lugares? Então, a pergunta inicial era: como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Eu quero relembrar aqui então o que nós estudamos nessa mensagem. Como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Primeiro, o que o texto diz? Sendo nascido de Deus. Este é o que vence o mundo. Você é nascido de Deus? Segundo, através da nossa fé no alvo chamado Cristo. E terceiro, crendo que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você que crê
que Jesus é o Filho de Deus, você que é nascido de Deus, você que tem fé em Cristo, mas quer aperfeiçoar isso, quer mudar isso, quer aumentar isso na tua vida, quer ver Deus se manifestando mais na tua vida, eu convido você a dar um passo de fé aqui na frente e vamos estar louvando a Deus e orando pela tua vida. Amém? Passe aqui na frente, então vamos estar louvando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, de todo o nosso coração. Cante com o teu coração, se conhece esse louvor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, por tudo que tem feito, Senhor, nossa vida te agradecemos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, Senhor.
viver nesta noite, Senhor. Essa noite que o Senhor nos trouxe aqui até a Tua casa para estarmos na Tua presença, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que a nossa fé é a vitória que vence o mundo, Pai. Que nós somos nascidos de Deus, da água e do Espírito, Senhor. E que nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador. O nosso alvo é Cristo, Senhor. E como os apóstolos pediram, a gente pede a Ti agora, Senhor. Aumenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Sabemos que tem pessoas que têm o dom da fé, e isso vai além do natural, Senhor. Mas nós queremos pedir a fé que vem de Ti, para que todos os dias possamos vencer as dificuldades do mundo, Senhor. Faz com que a fé em nosso coração, ela brote, Pai. Jesus disse que se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela seria suficiente, porque a gente pode regar essa fé dia a dia, para que ela venha crescer e crescer e crescer. Peça, Senhor, o que tu precisa com fé, não duvidando no teu coração. A palavra de Deus nos diz isso, que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E nós cremos no autor e consumador da nossa fé. A palavra diz que é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Porque aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que Ele é galardoador daquele que o busca, que Ele recompensa aqueles que buscam de todo o coração. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Que caia por terra todo levante das trevas sobre a vida de cada um. Que caia por terra agora todo mal, todo intento lançado, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, todo mal caia por terra, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando esse meu irmão, essa minha irmã, na área sentimental, na área financeira, Pai, no seu trabalho, Pai, na sua casa, na família, no âmbito social onde ele está. Que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, direcionando a vida de cada um. Que possamos crescer todos os dias na Tua presença, Pai, pregando o Teu Evangelho, lendo a Tua palavra, tendo um momento de devocional, buscando no Senhor este momento na Tua presença, Senhor, que nos engrandece diante do Senhor. Porque a Tua palavra diz que temos que nos ajoelhar diante de Ti e buscar com o coração contrito, Senhor, e é o Senhor quem vai nos exaltar. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, que possamos ver essa igreja cheia, Senhor, de pessoas buscando o Senhor. Eu profetizo, Senhor, pessoas e mais pessoas, Pai, que no mundo espiritual nós possamos pela fé crer que o Senhor vai transbordar vidas neste lugar, que nós vamos ver a Tua palavra sendo pregada e o Teu nome sendo glorificado, em nome de Jesus, amém. Eu abençoo cada um aqui, Pai, para que eles vão para suas casas na santa paz do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia.